Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um Jornada de Mulheres da Bíblia aqui do nosso canal. E a mulher de hoje que nós vamos falar é Maria, mãe de Jesus, tá bom? Muito se fala sobre Maria, né? Muito se falam sobre essa questão e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essa mulher que é uma mulher, no meu ponto de vista, uma mulher maravilhosa. E para falar dessa mulher, nós vamos entrar aqui no livro de Lucas, o capítulo é o 1, e o seu versículo nós vamos ler somente o 38 para que não fique muito extenso, tá bom, gente? Então, no versículo 38 diz assim: Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Quem é Maria? Maria é uma jovem que vive na cidade da Galileia, chamada Nazaré. Uma cidade pequena, um povoado pequeno, né? Sabe aquela cidadezinha onde todo mundo conhece todo mundo? Aquela cidadezinha onde os vizinhos, onde se alguém te procurar, certamente algum vizinho vai falar: Ah, eu sei quem é Maria. Maria tem X de idade, mora em X de casa, está noiva de José, que mora aqui do lado, sabe? Aquela cidadezinha do interior onde a gente se identifica porque todo mundo conhece todo mundo. E se chegar alguém diferente, certamente puxarão toda a capivara através de um vizinho, através de um familiar, através de qualquer pessoa que mora ali naquele lugar, né? Assim é a cidade de Nazaré, né? Maria, ela vive naquela cidade, é uma jovem moça, né? Uma moça nova, uma moça jovem, uma moça virgem, uma moça que está comprometida com um rapaz chamado José. E a Bíblia ela vai falar que um dia aleatório, um dia comum, um dia normal, para mim e para você, talvez, mas para Maria não. Para Maria era o dia que ela ia ser chamada para ser mãe do nosso Jesus. O anjo aparece para Maria e lhe faz uma proposta, né? Ele diz que ele chama ela de agraciada. Maria não entende o motivo. Mas quando a gente vê um anjo aparecendo para uma pessoa, para uma mulher, chamando ela de agraciada, a gente entende que essa mulher não é qualquer mulher. A gente entende que essa mulher é uma mulher especial, a gente entende que essa mulher é uma mulher diferente, é uma mulher que tem graça, é uma mulher voltada para fazer aquilo que o Senhor dirigir, né? A gente vê na Maria uma mulher sábia, uma mulher tranquila, uma mulher amável, né? Uma mulher cheia da graça do nosso Senhor, né? Porque o anjo chama ela de agraciada. E Maria não entende porque Maria é uma pessoa humilde, é uma mulher humilde, é uma mulher que mora numa cidade, uma mulher que não tem, como eu posso falar, uma mulher que não é popular, é uma mulher simples daquela cidade. E por isso Maria não entende. E às vezes nós, como mulheres, somos chamadas para fazer grandes coisas e a gente se sente tão pequena, né? A gente se sente tão, como eu posso falar? Tão assim, tão escondida, né? A gente não se sente aquela mulher que fala bem, que se porta bem, que fala com palavras bonitas. A gente não se sente assim. Mas o Senhor para nós tem um chamado muito grande e a gente pensa que a gente não vai conseguir por ser essa pessoa tão humilde, né? Essa pessoa que se sente incapaz de viver um chamado tão grande. Assim era Maria, né? O anjo aparece para ela e deixa claro que ela é uma mulher agraciada, que ela é alguém que Deus viu nela algo que não viu em ninguém. Deus confiou um legado a Maria extraordinário, que se pudéssemos descrever em palavras, não conseguiríamos, de tão grande que foi o chamado dessa mulher. O anjo aparece para ela e lhe diz que ela irá gerar o filho do nosso Salvador, que ela irá gerar algo que não é fruto de José, não é fruto de homens, mas é fruto do Espírito Santo. E o curioso é que Maria, ela, mesmo correndo risco de vida, Eliana, como assim? Se Maria é virgem e está prometida a José,
Como que ela vai contar para José que ela está grávida e que o filho não é dele? E ele sabe que não é dele porque eles não tiveram relação sexual. E naquela época, o povo batia muito forte nessa questão de virgindade, nessa questão familiar. Batia muito forte. Uma mulher que estava prometida para um homem, ela só poderia ter relação sexual após o casamento. E até hoje a Bíblia nos diz isso, né? Mas não vamos entrar nessa questão hoje. Hoje eu quero falar somente de Maria. Maria está prometida a José, e como que ela vai explicar para os vizinhos? Ah, Helena, mas tem que explicar para o vizinho? Ué, se a cidade era uma cidade pequena onde todo mundo conhecia todo mundo, a barriga de Maria ia crescer, ela não ia poder esconder por muito tempo. E como que ela ia explicar que ela estava grávida, mas ainda não tinha se casado? Como? Ela corria risco de morte, sim, porque naquela época uma mulher que estava prometida a um homem e ela de repente aparecia grávida e não, independente de saber quem era o pai, ela era morta, sim, ela era apedrejada da época. Como explicar que está grávida e que o fruto não é de José, é do Espírito Santo? Como que explicar um negócio desse, gente? Não tem como. Mas mesmo assim ela aceita o seu chamado. Mesmo assim, nós vemos uma mulher que ela aceita o chamado dela, independente daquilo que ia acontecer. E o curioso é que quando Maria aceita o seu chamado, o Senhor já diz assim, ó, o anjo do Senhor diz assim, ó, lembra de Isabel, a tua prima, aquela que era estéril? Pois é, tá gerando também. Tá gerando também. Por que que o anjo diz isso? Para Maria, para que Maria entenda que para Deus nada é impossível, para que Maria entenda que o chamado dela não é qualquer chamado. O chamado dela é para gerar o nosso Salvador Jesus Cristo, porque outrora tinha enviado Adão, não deu certo, enviou Davi, não deu certo, porque ambos pecaram. Envia Abraão, Abraão peca. Envia Adão, Adão peca. Envia outros e outros inúmeros homens de Deus e todos pecaram. Todos. Mas agora será enviado um que não tem pecado. Será enviado um que será responsável por salvar toda a humanidade, que será responsável por eu estar aqui hoje trazendo essa palavra para você. Será responsável por você hoje estar aqui assistindo esse vídeo. Maria nos ensina a aceitar o nosso chamado, a entrar de cabeça no nosso chamado. Assim como houve um chamado para Maria, hoje Deus faz um convite para mim, hoje Deus faz um convite para você. Hoje o Senhor nos convida a levar o evangelho, a pregar a palavra para toda a criatura. Um convite do Senhor é feito hoje, assim como foi feito lá atrás para a vida de Maria, para gerar o nosso Salvador. Hoje o convite do Senhor para mim e para você é levar a palavra a toda criatura, a pregar um evangelho verdadeiro, a pregar um Cristo, a pregar um Jesus que morreu naquela cruz por amor a mim e por amor a você. Hoje o Senhor nos convida a levar um Cristo, a levar um Jesus que se despiu de si mesmo, que anulou as suas vontades, que renunciou o desejo do coração dele, o desejo dele, carnal, para ser entregue naquela cruz por mim e por você. Hoje nós, como servos de Cristo, temos um legado, temos a obrigação e a responsabilidade de pregar a toda criatura e falar, olha, o meu Deus, que entregou e enviou o seu único filho por a mim e a você, tem muitas coisas para fazer na tua vida, mas a primeira coisa é aceitá-lo, é reconhecer que ele é Deus. Hoje o Senhor nos convida a levar um evangelho, a falar das grandezas do Senhor. Um evangelho de prosperidade? Sim. Mas, em primeiro lugar, um evangelho que traz uma transformação de dentro para fora. Um evangelho que traz chave de casa, chave de carro? Sim. Mas um evangelho que nos leva a renunciar aos desejos da nossa carne, à vontade do nosso coração, porque a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso e nem tudo que nós queremos é aquilo que Deus tem para nós. É aquilo que Deus tem para nós. Mas hoje o Senhor nos convida
a abrir mão da nossa vontade, a abrir mão do nosso desejo, e ainda que nós venhamos a correr risco de ser apontado, risco de ser risco de ser caluniado, mas que todavia o nosso chamado seja concreto. O nosso chamado seja concreto na nossa vida e na vida daqueles que estão ao nosso redor. Para que o chamado de Maria se cumprisse, ela precisou aceitar, ela precisou renunciar. Ela precisou abrir mão da vontade dela, do desejo da carne dela, porque com certeza, depois que Maria aceitou esse chamado, ela deve ter pensado, meu Deus, como que eu vou fazer agora? Porque ela pergunta, a Bíblia diz que ela pergunta, como se fará isso? E aí o anjo responde, o seu ventre irá gerar o nosso Salvador Jesus Cristo. Você continuará virgem, gerando o nosso Salvador, virgem, até o dia que o nosso Salvador nascer. Então, Maria aceita o chamado dela, gente. Mas ela teve que abrir mão da vontade dela, abrir mão do desejo dela para fazer a vontade do nosso Senhor. Abrir mão de nós mesmos nem sempre vai ser fácil, mas vai ser preciso. Abrir mão da nossa vontade, é claro, muitas vezes vai doer, vai machucar, mas se faz necessário. O que o Senhor está pedindo para você hoje para abrir mão? Abra. Aceite o seu chamado. Ah, Eliana, mas para mim falar de Jesus, eu vou ter que explicar muito, porque eu ainda não sou cristã, eu ainda não aceitei Jesus, eu ainda não estou entendendo, eu estou aprendendo. Pois é, senta para aprender, mas quando tiver uma oportunidade, fala de Jesus, fala, olha, Jesus salva, cura, liberta, Jesus transforma vidas, assim como transformou a minha. Seja um exemplo para aqueles que te conhecem, seja um exemplo para aqueles que estão ao teu redor. Não seja somente mais uma mulher aí no mundo. Seja uma mulher diferenciada, seja uma mulher agraciada. Que Deus abençoe a sua casa. Eu vou terminar aqui a palavra porque eu preciso trabalhar, tá bom? Agora são 5 horas da manhã. Tô gravando esse vídeo bem cedinho, são 5 horas da manhã, eu preciso sair rapidinho para trabalhar, mas que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua casa e que acima de tudo Deus gere em você o desejo de aceitar o seu chamado, tá bom? Fica na paz de Cristo, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei o horário que você vai assistir esse vídeo, mas que você seja impactada por essa palavra, amém?